gente, tudo bem? Eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui para falar do nosso baralho do divórcio, da guarda e da alienação parental. As autoras desse material são a Cristiane, a Laila e a Natália. Ele vai ter como público-alvo crianças e adolescentes, né, famílias que estão passando por esse processo de separação e divórcio. Ele é composto, então, por 155 cartas. Ele é um baralho bem grande, então, né? Ele vai trazer, então, cartões de conceito, cartões para a gente trabalhar a questão da guarda, do divórcio, da alienação parental, dos estilos parentais, do autocuidado, né, com as pessoas que estão enfrentando esse processo. E também vai conseguir trabalhar um pouco as emoções. Ele acompanha um manual. É um manual de 60 páginas. Esse manual aqui, ele tá muito bom. Todos os nossos manuais e baralhos são ótimos, né? Mas esse baralho, ele traz bem a fundamentação. Ele vai falar sobre o que é o divórcio, o que é alienação parental, quais são os tipos de guarda que existem. Enfim, né? Ele vai conseguir descrever cada um dos estilos parentais. Eu acho que ele é bem completo, porque às vezes quem é da psicologia não tem tanto conhecimento sobre questões da área jurídica. Então, ele vai trazer isso também. Vai trazer questões de documentação, enfim, eu acho bem importante a leitura desse manual para quem for aplicar o baralho. Outra questão que para mim é um diferencial, todos os nossos anexos de todos os materiais são ótimos. Eu sou uma defensora dos anexos, acho que faz toda a diferença na aplicação dos materiais. Mas esse daqui, em especial, eu acho que é bem importante o profissional conseguir ir seguindo a aplicação do material e utilizando os anexos, tá? Então, esse material vai ter como objetivo auxiliar as pessoas que estão vivendo essa fase do divórcio, os filhos, os pais, né, a elaborar melhor isso tudo. Então, ele vai conseguir ajudar na psicoeducação e na orientação das famílias a respeito do tema. Ele vai trazer, né, reflexões muito importantes sobre o assunto. O passo 1, então, é o profissional entender quais são os principais elementos trazidos na anamnese que devem ser trabalhados, né? Para esse momento da anamnese, então, a sugestão das autoras seria utilizar a entrevista de anamnese que é proposta no anexo 3, então vocês podem imprimir tudo isso, mas elas vão trazer aqui pontos que são importantes que o profissional consiga entender, né, e consiga coletar essas informações. Que são, né, o profissional vai se apresentar, vai explicar o que é o papel do psicólogo, né, com as famílias que estão nessa situação de divórcio, vai entender um pouco da história do casal, da dinâmica familiar, sobre o pedido da guarda, da regulamentação, né, da convivência. A gente vai entender também, né, um pouquinho do relacionamento parental entre esse casal, como isso acontece, como acontece o cuidado parental dos filhos, pais, os relacionamentos afetivos atuais. Então, tudo isso é importante que o profissional vá conseguindo coletar essas informações, porque depois, para aplicar o baralho, ele vai saber ali quais são os principais fatores que devem ser trabalhados, quais são as principais informações que devem ser, né, esclarecidas. No passo 2, então, a gente vai realizar a psicoeducação, onde nós vamos utilizar os cartões de conceitos e a gente vai conseguir fazer a psicoeducação sobre o que é divórcio, guarda, estilos parentais, alienação parental. Por exemplo, aqui vai trazer o conceito de alienação parental, né? O fenômeno da alienação parental é compreendido como uma interferência de um adulto, que pode ser pais, avós ou outros que convivem com a criança no desenvolvimento, a fim de macular ou denegrir a imagem de um de seus genitores com a intenção de afastar a criança desse ou prejudicar o vínculo afetivo entre eles. Vai explicar também o que é divórcio. Então, o divórcio é o rompimento legal de vínculos de matrimônio entre cônjuges estabelecido na presença de um juiz. É um direito que pode ser exercido mesmo sem a concordância do parceiro. Pode ser, então, consensual, né, ou litigioso. Vamos trabalhar, então, o que é conjugalidade, o que é parentalidade, né, o papel de marido, o papel de esposa e o papel de pais dessa criança. Depois a gente vai começar a fase da intervenção, que as autoras chamam de tratamento, né? Onde nós vamos utilizar as cartas de perguntas para os pais, para a gente conseguir levantar uma reflexão sobre a situação que deve ser trabalhada com aquele membro da família, com o pai, ou com a mãe, ou com os dois juntos, né? Com o objetivo de trazer um autoconhecimento e também uma conscientização das mudanças que são necessárias para o fortalecimento pessoal e familiar. Então, as perguntas para os pais são essas, né? Por exemplo, você já criticou o seu ex-parceiro na frente do seu filho? Já aconteceu alguma situação em que seu ex-companheiro impediu ou quis impedir o contato do seu filho com você?
como foi e por quê. Gente, lembrando que aqui são só alguns exemplos, né? Mas tem várias cartinhas que são de perguntas aos pais. Vocês podem usar todas as cartinhas desse grupo ou selecionar as que vocês já conseguiram identificar pela anamnese que são importantes de ser trabalhadas, para ir direto ao foco, né, com essa família. Então, depois a gente vai utilizar as cartinhas de ajudando os pais, que são cartinhas que têm como objetivo trazer, psicoeducar, enfim, explicar para esses pais qual que é a necessidade dessas crianças e adolescentes para ter um bom vínculo familiar, uma boa conexão. Por exemplo, não peça para o seu filho escolher entre o pai ou a mãe. Ou, ao falar do seu ex-companheiro ou companheira, lembre-se de trocar uma crítica por um pedido. Isso costuma facilitar a comunicação. Então, aqui nesse momento, a gente vai trazendo informações para esses pais de coisas que podem potencializar e beneficiar essa criança e adolescente. Depois, ou durante esse processo de utilização do baralho, que vai ser mais de uma sessão, essas cartas de autocuidado, elas podem ir sendo utilizadas ao decorrer desses encontros. Elas servem, então, para os membros, né, do grupo familiar, para que eles consigam, então, potencializar essas questões de autocuidado, para que eles consigam estar bem para enfrentar esse momento difícil, que é o momento do divórcio, que é o momento da separação, que é o momento de readaptação para a família. É mais para ajudar com um fortalecimento pessoal e de uma qualidade de vida pessoal para enfrentar esse momento difícil. Depois, nós vamos utilizar as cartas de perguntas para os filhos, né? Que são quais são suas emoções mais frequentes, o que mais lhe incomoda no processo de separação de seus pais, além dos seus pais. Quais são suas outras figuras de apoio, que são cartas que elas vão ajudar o profissional a compreender quais são as maiores dificuldades da criança nesse processo, né? Quais que são as demandas dessa criança, o que ela está passando, quais que são as necessidades e problemas dela durante esse processo de separação dos pais. Vai ajudar o profissional a conseguir identificar isso para depois também conseguir, né, ter uma conversa com os pais. Para as crianças que não são alfabetizadas, né, e não sabem ler, ou que talvez ficaria melhor para elas conseguirem se expressar através de um desenho, a gente tem os cartões não verbais, que vão trazer algumas ilustrações que podem ajudar nessa criança a se expressar melhor. Então, existem vários cartões não verbais para ajudar nesse momento. E também a régua das emoções, para a gente entender como acontecem as emoções em cada momento, quais emoções são causadas nessa criança e adolescente, ou até mesmo para esse casal. No primeiro momento, lá onde a gente utiliza os cartões conceito, vai trazer ali a questão também dos estilos parentais, onde a gente vai conseguir psicoeducar esses pais sobre a forma com que eles se relacionam com seus filhos, né? Que os estilos parentais são a forma com que esses pais operam a parentalidade. É bem importante a gente conseguir fazer eles identificar como eles operam a sua parentalidade, porque isso vai implicar profundamente na forma ali como que eles vão suprindo as necessidades dos seus filhos, né? Então, é bem importante a gente trabalhar muito bem isso lá no início da aplicação do baralho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse baralho. Então, se vocês gostaram, curtam e compartilhem com algum colega.